18 horas e 42 minutos, estamos de volta com o programa Momento Esportivo, trazendo os bastidores do esporte da nossa cidade. Inicialmente, apenas uma confirmação aí aos presidentes ou representantes de clubes que estão nos ouvindo neste momento. Não haverá reunião com os presidentes de clubes amanhã. Ficamos aí de confirmar ou não, e não se confirmou. No caso, repetindo, não haverá reunião amanhã na LIFA com os presidentes de clube. A reunião, assim que marcada, os presidentes serão previamente avisados. E ainda falando de Copa MD Predial de Futebol Master, já foram encomendados aí os uniformes para os 17 clubes, os 17 participantes da categoria Master. Os uniformes ficam prontos dentro aí de 10 dias, ou melhor dizendo, dentro de uma semana. Hoje, já dia 22, nesse final de semana, os uniformes já deverão chegar e haverá uma solenidade para a entrega dos materiais esportivos. E evitando, Leitor, aquilo que a gente sempre teme, que haja um confronto com dois clubes de camisas parecidas, uma vez que o regulamento prevê que os clubes deverão usar as camisas do patrocinador, no caso da MD Predial. Então esse ano nós temos a novidade, um jogo de uniformes reserva. Quando houver esse confronto entre clubes com as mesmas cores, com as camisas parecidas, melhor dizendo, nós utilizaremos aí para o clube visitante esse uniforme reserva. Não, cada clube é responsável pelo seu uniforme. O reserva fica na LIFA. A LIFA é que vai destinar esse uniforme ao clube visitante quando houver esse confronto com clubes de camisas que possam ser confundidas pelo árbitro durante a partida. Esse uniforme não tem aí o escudo de nenhum time, de nenhum clube, e sim o da LIFA. E ao término da competição, a LIFA dará destino a esse uniforme, que pode inclusive ser utilizado depois na categoria principal e na categoria de júnior, sempre que houver essa possibilidade de confronto entre camisas parecidas. E também essa semana eu fui muito procurado e fui abordado diversas vezes com uma pergunta quase que comum por vários atletas e dirigentes. E a gente vai aproveitar aí essa deixa para reforçar aqui no programa Momento Esportivo que os uniformes, as camisas, ao término da competição, o uniforme deverá ser passado aí aos atletas, ou seja, na última partida de cada clube, o atleta já pode levar aí para casa a camisa do jogo, aquela camisa que ele utilizou durante a partida. A camisa é do clube só durante a competição, ou seja, é uma espécie de usufruto, né, Heitor? Ao término da competição, o atleta faz jus à camisa, podendo levá-la para si. Esse é um dos itens, aí, uma das cláusulas aí do contrato entre LIFA e MD Predial, que as camisas sejam distribuídas para que elas sejam usadas aí no dia a dia pelas ruas da nossa cidade. Outra medida que foi adotada ano passado e repetida, que está sendo repetida esse ano, é exatamente os uniformes para os árbitros. Que esse ano passado, os uniformes foram na cor laranja, e esse ano uma surpresa, aí, não vamos adiantar ainda as cores, mas um uniforme ainda mais bonito que o do ano passado, que também está sendo confeccionado aí pela mesma indústria que está confeccionando os uniformes dos clubes. Também haverá uniformes, como no ano passado, para as mesárias. Ano passado as mesárias utilizaram camisas rosas, e esse ano também camisas aí ainda mais bonitas que as do ano passado. Não vamos também revelar as cores, mas posso adiantar aí em primeira mão que são camisas que cairão muito bem nas nossas mesárias. Vamos agora aos confrontos da primeira rodada
da Copa MD Predial de Futebol Master de Itabira. Nós teremos aí pela chave A, no campo ainda a ser definido pela LIFA, uma vez que o campo do Vila Nova teve aí um replantio de grama, e deverá ser liberado aí dentro de 60 a 90 dias. Então Vila Nova ainda sem local definido para realizar sua partida, mas na nota oficial já teremos aí um local já indicado. Vila Nova versus União, também pela chave A, Nova Vista versus 7 de setembro. Como Nova Vista Clube Mandante não tem o seu campo, a LIFA vai ainda indicar o local da partida. Pela chave B teremos Palmeirinhas versus São Lourenço. O Palmeirinhas que vai mandar os seus jogos no campo do Grêmio. Ainda pela chave B, CSU versus Grêmio, no campo do CSU. Pela chave C, Alferes versus Campestre. O Alferes que deve também mandar os seus jogos no campo do Grêmio. Pode pintar aí uma rodada dupla entre Alferes e Campestre, Palmeirinhas e São Lourenço. Ou uma dessas partidas sendo realizada no meio de semana, na quarta ou na quinta-feira à noite, uma vez que o campo do Grêmio possui iluminação. Ainda pela chave C, Triângulo versus Santa Ruth, no campo do bairro Pedreira. Pela chave D de dado, River versus Ivipa, no campo do River. E também pela chave D, Gabiroba versus Farol, no campo do Gabiroba. E um detalhe é que o campo do Gabiroba, tivemos notícia aí que houve recentemente lá um atrito ou uma desavença entre os dois clubes do bairro, que são o Gabiroba e 7 de setembro, e a Associação de Moradores lá do bairro. Tudo isso parece que não estão se entendendo lá quanto a utilização do espaço, do campo. Parece que houve lá uma reivindicação de propriedade do espaço, e agora que parece que a situação está chegando a um denominador comum, a um consenso. Nós torcemos aí para que até o início do campeonato tudo esteja devidamente resolvido e as partidas do campeonato da Copa MD Predial de Futebol Master possam ser realizadas sem nenhum prejuízo para os dois clubes e também para a comunidade daquele bairro que gosta de prestigiar e acompanhar as partidas que são realizadas naquele campo. Para se ter uma ideia, até uma das traves foi arrancada do local, foi retirada. Então a gente espera aí que tudo seja resolvido, que não haja nenhum prejuízo para a comunidade desportista lá não só do bairro Gabiroba, porque a gente sabe que aquele bairro é maior que muitas cidades do interior de Minas Gerais. E tem ali os bairros adjacentes, os bairros ali do entorno, como Santa Teresa, Jardim dos Ipês, Água Fresca, que prestigiam, que gostam de acompanhar ali o próprio Juca Batista, que estão sempre acompanhando ali os jogos que são realizados ali naquela comunidade. Então é bom aí que todos sentem na mesma mesa, falem o mesmo idioma e que haja, acima de tudo, sensatez e diplomacia nos entendimentos que dizem respeito aí à boa utilização da praça esportiva lá do bairro Gabiroba. Também, ainda falando aí de futebol, a gente reitera aqui o convite para você que acabou de ligar o rádio para sábado às 3h45 da tarde, às 15h45, a partida de volta da Copa MD, da Copa Estrada Real de Futebol Sub-20, Itabira versus São Gonçalo. Lembrando que Itabira perdeu a primeira partida lá em São Gonçalo por 2-0 e precisa aí de um revés, precisa reverter esse placar por pelo menos 2 gols de diferença para seguir na competição. Amanhã, às 19 horas, haverá treino lá no campo do River, no bairro Fênix, onde o treinador Mauricinho, juntamente com a comissão técnica, poderá aí fazer os ajustes na equipe, bem como preparar aí jogadas ensaiadas, jogadas que possam surpreender